históricos, né? Márcio Ben, meu irmão, grande sindicalista, e que eu tive assim uma porçãozinha aí de talvez 5% de reconduzido ao rádio, né? Graças a um pedido do meu grande amigo Antônio Edson Caverna também, mas um grande produtor, uma figura fantástica que hoje não há mais, né? Porque hoje qualquer guri chega no rádio já, no segundo dia quer falar e não é mais produtor. Então o Márcio é uma raça em extinção, teria que resgatar o Leão Jorge, e esse é quase que extinta. Leão Jorge está na área também aqui, né? Rodrigo Ramos, meu grande irmão, mais novo, né? O branco que nunca caiu. Fiquei, enfim, um pouco chateado com ele, pode botar um abraço nele, pedir desculpa por algo que eu falei para ele mesmo. Não foi de coração, mas foi de forma impulsiva e tal. Já peço desculpas antecipadamente. Agradecer também aqui ao Chimia, filho do grande Jaime Schmidt, que também tem história dele no meu livro, né? Eu não copiei as tuas, né? Vou recontar, nas próximas vou recontar algumas tuas, mas vou dar crédito, né? Ele que é filho de um dos grandes técnicos de base, né? Tivemos aqui, Abílio dos Reis, Jaime Schmidt se humilhavam, né? O Abílio um pouco mais velho e tal. Jaime Schmidt, né? E eu sei com muito carinho escrever esse livro dele. Eu li pela metade, como quase tudo que eu li pela metade, mas agora tem mais um livro e tal, o cara vai lendo aí no caso, né? Depois quero trocar contigo, o Márcio Ber, o seu Djalma, né? Pelo qual eu tenho um carinho muito grande, né? Eu não te prestigiei, dou coragem e tal, escala, mas enfim, vamos cambiar depois aqui. O Paulo Roberto Furtado está me assessorando aqui, né? Fiz questão de valorizar a negritude, né? Tenho um carinho muito especial com os pretos, tem uma relação afetiva, o Márcio sabe que eu falo, o Rodrigo Ramos não pegou esta época aqui, não foi por isso, né? Pelo teu talento, pela tua batalha do dia a dia, de vir de Vacaria para cá e de sobreviver com dificuldades, com preconceito e tudo mais, né? Eu fiz questão de, eu, por conta própria, uma parceria, não vamos ter que contratar, enfim, né? Vai pingar algumas, enfim, né? Sabe como é que é? E o Jorge Alimão, né? E eu não sei quem manda na editora, como qualquer situação normal, deve ser a mulher que manda, toda Adriana. Assim, ó, me sinto mais ou menos como o Baden Powell, que fez um show na Unicinos, e no Hamburgo, uma vez tinha 6 pessoas assistindo, né? Mas tocou de forma fantástica e tal. Aí o Lauro Quadros, no dia seguinte, não está no livro essa aí. No outro dia, o Lauro Quadros, o Renato Marcinho, na verdade, fomos à redação, que era um absurdo, né? O Baden Powell se apresentar para 6 pessoas, mas se apresentou de forma magnífica. Morreu em plena Olimpíada de Sydney. Estava lá, né, Márcio? 2000, né? Que para nós era madrugada. E fizemos aquele vestibular de Jairo 20 e o Rafael Copete, né? Só eu votei no Copete, 20 a 1 para o Jairo 20, é verdade. Mas era uma barbada de fazer. Porque ligava para o cara do ciclismo do Brasil, nunca falou em rádio, né? O Guaíba e tal, né? E o cara dava uma entrevista de meia hora e a gente enchia, né? Mas era fogo, porque tu trocava o dia pela noite, né? Enfim, mas um abraço para o Copete. Muitas pessoas ficou meio elitizado isso aqui, né? Eu preferia quando era na rua, né? Ficou meio muito aristocrático aqui. E, enfim, bom, aí era chamado do salão de redação, dia seguinte o Renato Marcília, houve outro show, um show extra, e aí encheu, pelo menos meia casa e tal. Em Pelotas, em 1992, por aí, 1995 para cá, e só para contrariar, se apresentou no 15 de julho, clube de alemães lá, né? Aqueles que bocharam poças ali, né? Lembra? Jogo de futebol de salão, e fizeram uma parceria no 15 de julho, e fala do meu livro, assim, mas quero homenagem aos meus amigos que estão ali. Acharam o Léo Jorge? Não, fiz uma busca e não achei. Mas está na área. Está na área, pois é. Está por aqui, pois é. Fiz uma busca e não achei. Aí fizeram uma parceria 15 de julho com o Brasil de Pelotas, né? O Brasil de Pelotas, Clube do Povo, portanto mais pretos do que brancos, né? E o 15 de julho, Clube de Alemães. Mas Javier Tessa, né? Meu amigo, meu irmão, hoje o irmão dele, grande empresário de bandas de pagode, está em Pelotas e tal, trouxeram só para contrariar lá para Pelotas, né? Como estava estourando, estava iniciando, né? O sucesso da Baratinha, né? Ela deu uma pisada na bata dela, lembra? Estourando, só para contrariar. Isso foi em 93. Bom, foi um fracasso também, né? Porque os alemães não foram para vir, desculpa o termo aqui, Furtado, tu que representa aqui.
o Jorge Alemão foi muito feliz quando também fez a apresentação do livro, né? Quando ele fala que é uma contextualização histórica, né? Então, os alemães dizem, vai aquela negrada do Brasil, né? E nós, negrada, né, do Brasil, dizem, pô, vai aquela alemãada no 15 de julho. Não foi ninguém no show, tinha, enfim, como se notasse, digamos, da cadeira para cá. Fizeram um show espetacular, tal, o Arthur Pires já, na época, bombando, tal, enfim. Depois ele puxou o saco do presidente dos States ali, né, se emocionou, era o Riga, não era mais quem era, o pai e filho, mas não é o caso. Isso aí, Ricardo Rodrigo Ramos. Bom, então é o seguinte, né? A gente fala em respeito a quem está. Eu acho que fosse na rua, teria mais gente. E tem uma campazada que confirmou que vai depois um tragodaço literário. Né? Vou dispensar, o Furtado me representa, vai ter o Regapoff com o Jorge Alemão, me representa, eu vou com a turma aqui porque o negócio é mais popular. Mas enfim, sobre a obra, enfim. Bom, aqui todos me conhecem, né? E sabem a minha trajetória. E eu achei muito legal quando o Jorge Alemão botou na apresentação do livro, né? Como editor, é a melhor público também, a palavra percalços, né? Achei duas palavras interessantíssimas, pinças e palavras, né? O REC que prefaciou o livro, e o segundo vai ser do Ítalo Gal, o terceiro do Dalpisol, que já fez a orelha, né? Até brincou, o bichão detesta isso, fiz a orelha. Mas duas palavras, o REC botou assim, o pelo que não aumenta nem inventa, mas incrementa, começar a usar isso aí. Tu tinhas uma frase muito boa, né, Rodrigo, da madrugada, né, que é em relação a Grenal. Tá show, dizia um troço que é. A rádio, o clássico que virou uma rádio, Vamos ver. A rádio que quase. Depois do rádio virou um clássico. A rádio virou um clássico, clássico virou rádio. Isso aí, é interessante, as frases são boas. Tem uma ideia sobre isso do Paulo Sérgio Pinto, né, nosso vice-presidente. O Paulo Sérgio Pinto tinha e tem, quando ele foi para a Rede Pampa. O nome do programa é o seguinte, o nosso chefe, né, Marcos? Pegasse o MEC cá. Pelo Paulo Sérgio, é verdade. Coordenador, tu vê, né? Sobreviveu, está assim a Guaíba, né? Enfim. E aí o Paulo diz o seguinte, nome do programa esportivo, ou tu inova e surpreende ou faz o básico. Show dos esportes, show da bola, último, tal, né? E o Paulo chegou aí o Rodrigo Ramos estava lá na primeira passagem dele pela Rede Pampa, era a anatomia do futebol, e assim, tinha uns nomes bem estranhos, né? Mas enfim, eu simplifiquei. Como não tive nenhum insight, chama insight no caso, né? Então, não foi simples, 100 histórias da bola. O próximo vai ser mais 100 histórias da bola, o terceiro, se o filho aguentar, claro. Né? Outras 100 histórias da bola, depois histórias de rádio, dá para contar 30, né? E depois uma de políticos também, né? E depois da minha vida e tal, enfim, não sei se chego até lá, mas de qualquer forma, 5 anos, né, o diretor, garantimos 5 anos, nós garantimos, ele combinava, né? Então, revisão, pré-revisão, tal, consultoria para as áreas que eu não domino, mas que eu estou metido, né? Eu comecei a me interessar por isso pelo seguinte, o Carlos da Serra, grande Carlos da Serra, colega aí, me pediu para revisar o trabalho de conclusão dele, o TCC. Aí ele, Mariana Anzelani, a orientadora dele, meteram o Pedro Carneiro Pereira na Copa de 78 na Argentina, 5 anos depois da morte. Então, aprovado o trabalho já, né? É o seguinte, Barão Zelano, uma gringa bonita, querida, pai dela me adorava, mandava uns vinhos maravilhosos, né? Mas era o terror da gravação, né? Por quê? Quando ele ia gravar na Guaíba, né? Elcio de Souza, aquela malaiada toda ali, Borghettini, outros mais, ela era, né? Eu vou gravar antes, eu não erro, eu faço uma vez só, né? Mariana, tal, né? Enfim, aí errava 35 vezes, né? Putz. Aí o cara ficava depois do horário, não tinha hora extra, mas enfim. Aí comecei a me interessar por isso, de revisar livros e tal, né? Fazer pré-revisão. Repetição de palavras, por parágrafos, orações e tudo mais. E trabalhos acadêmicos também. Faço consultoria por área que eu entendo, não é domínio. Não entendo o domínio de nenhuma. Enfim. Bom, minha vida não há ninguém que eu me conheça aqui, então não tem por que contar ela aqui, né? Então a obra é o seguinte, eu não tinha pretensão de escrever livros, né? Mas sempre fui muito de ler. A minha saudosa mãe de criação, Dona Ondina, que adorava o Márcio Beyer, né? Que agora dia 22, faz 3 anos que morreu. Fui criado por ela, minha tia, mãe da minha irmã.
E ela era a alegria dos vendedores de enciclopédia, né? Batia na porta, ela comprava. Então, enfim, eu lia bastante. Eu lamento muito hoje que os jovens não leem, né? Por isso que profissionais como os que estão aqui, como o Márcio Beyer, que é um leitor, mas é do meu time, da minha idade. Rodrigo Ramos, inteligentíssimo, lê bastante, é autor de livros também, São Jorge Alemão. Tem um e-book, né? Lembro que... Hein? 6 já, né? Lembro que a tua mãezinha saudosa, eu gostava muito dela, uma mulher bonita, inteligente e tal, um dia me abordou na correria lá, para saudade do filho, né? Meu filho escreveu um livro e tal, né? Tem que ser esse rapaz aqui, certo? Tem cultura, tem, entendeu? E é um guri do bem. Então, assim, surgiu por novidade. O Júlio Machado da Silva me dizia uma vez o seguinte, me disse uma vez, um papo qualquer lá, que só tem um escritor brasileiro que vive de livros, né? Que é o Paulo Coelho. E muito bem, por sinal. Quem mais vive de livros hoje? Certo? Só um que escreve e vive disso. Mas ele falou também o seguinte, isso ele falou 5 anos atrás por aí. E me falou depois, encontrei com ele umas 3, 4 semanas ali, pegar o ônibus, né? Que nem eu. No Ipiranga, 543, 435, uma coisa assim, para hoje ali. Aí ele sabia do livro já, que vai divulgar, disse, Alemão, que legal, parabéns e tal. E quando disse, pagaste quanto? Eu não paguei nada. Fui doutora Adriana, Jorge Alemão, através do César Fábio, né? Me convidaram, escrevi. Não sei quando eu vou ganhar, e nem sei se vou ganhar ou não, mas o doutor Jorge Alemão se interessou e me convidou, e eu escrevi, enfim. E então eu me sinto entre os 2.300 que ele falou, que consegue ir numa editora, apresentar um projeto, ou serem convidados, no meu caso, nem apresentei, estou ali, né? E o contato comigo é difícil, o Márcio sabe, né? Me achar não é muito, hoje eu com o celular ligado. Então, fui convidado e tal, não paguei nada, a editora gostou do projeto, ela me convidou, na verdade, não sei quando eu vou ganhar, também não estou interessado, porque eu não sou patriota, né? E nem nacionalista, isso leva aos extremismos de esquerda ou de direita, não, sou universalista, nada a ver também com o tio Edir. Então eu não mato baratas em casa, não acho positivo também, né? Boto um papelzinho e jogo pela janela, bato uma barata. Então eu me considero universalista, não vou dizer que é superior ao entendimento do mundo ou nem inferior. Super Brasil melhor, mas isso leva aos extremismos de ambas as partes. Então eu creio que haja um objetivo em tudo, não há acaso, né? O Nietzsche dizia isso aí, que não há acaso. Ele não dizia, mas vou acrescentar, mas faço uma observação. Talvez haja coincidências, né? E o senhor Márcio Beyer, da minha geração, exatamente como hoje, a essas horas aqui, sigo agora 4h30 por aí, devia estar tomando um banho, sigo até com esse hábito até hoje, embora haja algumas pessoas que pensam contrário, né? Pelo nosso aspecto, né? Me preparando para estrear na Rádio Pelotense, infelizmente extinta, a rádio mais antiga do Rio Grande do Sul. Então, pela primeira vez que eu falei em rádio, foi em 6 de novembro de 1983. Saí de casa, peguei o tour, fui em Pelotas e tal, fui até o centro, fui até a Rádio Pelotense, na rua Andrade Neves, apertei na campainha, subi. Eu tinha, claro, obviamente não foi de nada assim. O Abraão, se não está aqui, já está mamado e ia chorar. O Abraão Gonçalves, amigo do Léo Jorge, ele era o repórter do Rei, que ele entrevistou o Rei Pelé uma vez, tá, na época era fácil, enfim. E aí ele fez uma pergunta no ar, eu ouvia muito rádio, sempre ouvi, e ele dizia, pessoal que vem com uma curiosidade sobre futebol pelotense, enfim. E eu tinha, escrevi, bati a máquina, bati a máquina hoje, ninguém sabe o que é, mas eu tinha uma Remington, certo? Pequenininha e tal, perdi depois um dragonaço lá, enfim. Barulho da Saudade, não viu mais, é outra história já. E aí escreveu para as coisas, levantamento e tal, e entreguei para o Regis Oliveira, que era o plantão depois, flamenguista doente, petista doente também. Tem flamenguista e petista doente, né? Flamenguista e petista, o termo doente não é saudável ser flamenguista, petista, bolsonarista, enfim, não se deve atribuir como doença. E aí, guri é bom tal, enfim. Aí eu cheguei lá devagarinho, dei a loteria 2 por semana e tal, e estreiei no plantão dia 1º de abril do ano seguinte, 84. Mas enfim, como hoje completo 40 anos. Então é um momento assim, mas como falei, eu sou universalista, então eu cultivo do povo brasileiro 3 características, né? Eu tenho, digamos, despreendimento do indígena,
não acumula riquezas. O índio pesca de um dia para o outro, né? Ele não coleciona peixes. Ele pesca hoje para comer amanhã, para comer hoje mesmo. Ele não tem. Não tem geladeira? Não, mas se tivesse, né? Poderia ter algo ancestral para preservar o peixe, mas não, é um dia para outro. Amanhã vai ter de novo, né? Não é acumulador. A famosa história do Rui Estrela, do Márcio Beyer, que dizia, alemão Rui Estrela, me deu um abraço, a gente vai comprar o livro aqui, mas não poderia vir hoje aqui, viu o vô também e tal. Ele contava uma história que um primo dele era capelão, lá na pontinha de Roraima, né? Capelão do exército e tal, e todo final de tarde, que era 9 horas da noite, né? Porque vinha do Equador, apareciam os índios, né? Para pescar um peixe. E eles ficavam em cima de uma prancha, assim, né? Um pedaço de madeira, enfim, né? Tudo de lança ali, e pá! Era um tiro certo, cada peixe desse tamanho. E eu, os soldados brasileiros, bagacerada, né? E o primo do Rui não, né? Capelão e tal, né? E disse assim: ô índio, 50 desse peixe aí, o peixe, né? Desse tamanho, 10. Não. 80 para ti, 10. Não, 150, 10. O índio não tinha conhecimento de dinheiro. É que 10 dava uma garrafa de pinga, e tinha um sueco lá no meio da selva que tinha uma bodega e vendia canha para os índios por 10. Então era 10. Aí o primo do Rui disse assim: não tira esse cara pro, né? Pô, 150, 200, 10. Sabe que 10 era da pinga, né? Não tinha conhecimento, né? Enfim, então eu tenho esse desprendimento do indígena. Claro que eles eram assim, não existe não cultura, né? Mas nosso padrão cultural é cultos, né? Porque cultura é o seguinte também, não dá para padronizar. Os americanos, os norte-americanos, eles são estadunidenses no caso, tem mais cultura que os da Namíbia. Não, são culturas diferentes. Cultura não se avalia. Tem uma escritora em inglês, não vou lembrar o nome, mas é uma mulher, do início do século, que ela fala que cultura, a conceituação mais simples que eu vi de cultura. Cultura é o que tu faz no meio ambiente. O que tu faz, isso é cultura. Cultura gaúcha, tal. Então não tem. Quem está hoje numa selva da Namíbia ali e tal, ou quem está hoje no Empire States ali, então, a cultura não se qualifica, nem se quantifica. Cultura é cultura. Cada um tem a sua e por isso tem que ser preservada e tudo mais. Então, do índio eu tenho essa, esse desprendimento material. Do negro, eu gosto muito, hoje eu preto o termo, né, o Paulo Furtado que representa agora, e muito bem, por sinal, muitas lutas, dificuldades, muito racismo e tal, está de vacaria para cá, há muito tempo se sustentando na raça e no peito aqui, faz um ótimo trabalho, no Jornal Negritude, no seu canal no YouTube aí, né? Então, eu gosto muito de ti aí. Do negro eu tenho talvez a resistência, né? Enfim, a fibra e tal. E do branco, algo tem que trazer do branco também, né? Talvez seja a questão de não me emocionar, ainda mais o alemão. O italiano se apaixona. Contei no ar esses dias, tem povos que não podem fazer piada porque vira, hoje, enfim, prejudicial. Mas alemão não dá para fazer. E surgiu um assunto, quando é que foi Interamérica agora? Meio de semana, né, Rodrigo? Isso aí, semana passada. E aí um repórter nosso da Grenal falou o seguinte: o América cabe numa Kombi aqui. Aí o aluno perguntou: mas quantos cabem numa Kombi? Aí o PC Carvalho, abre 9, não sei. Aí, 9 numa Kombi e tal. Aí fiz uma piadinha ali e tal. É o seguinte, depende. Se for italiano ou alemão, pode caber 15. Qual é a diferença? Se for italiano e falar que é de graça, cabem 15, né? Então, italiano ou alemão? O que é alemão? É espanhol, né? Puxasse o Pablo Aimar do Flamengo, né? Sou índio. Índio? Aí tá bom. Agora conta uma de índio. Enfim. Aí se for italiano, cabe 15, né? É de graça. Aí o REC, né? Traz a nona, o nono, o tio, né? É de graça. Vamos lá aqui. Se for alemão, é impossível caber 15. Aí entra 15 alemão. Então o alemão ele é mais, o ariano ele é mais não suscetível a emoções. Então isso que eu queria dizer. Bem, sobre o livro, eu recebi o convite e a operacionalização, não sei, não repito mais a palavra agora, não vai dar. Vou de novo. Operacionalização. É o seguinte, histórias que eu escrevia desde a Rádio Guaíba, 2016, histórias da bola e tal. E foi muito bom, porque esse foi um feedback que eu depois recuperei. Porque tu escrevias e tinha as contribuições. O Marco Oliveira, que ficou de vir aqui, também hoje grande narrador, tudo físico, né? Outro autógrafo não, eu dei pra ti, velho. 2 não.
É porque o autógrafo é o seguinte também, uma vez o cara, depois eu volto na história, estou aqui tomando um suco de laranja, incrível que pareça, dá azar tomar suco de laranja, né, furtado. Tu não toma nada que não tem álcool, né, furtado. Aí o seguinte, o suco de laranja no mercado aqui, era a primeira do dia, mas daquele momento era. Aí então chegou um mala ali, né, no centrão, ali, eu demorei para chegar agora aqui, tem 3, 4 malas aí, né, buscar o Léo Jorge, aí quando ele, grande, aí é o grande plantão, sabe o que é, sabe o que é? O mala é assim, né, ele chega, apresenta e circula, né, não, sabe o que é? Bom, não sabe o que é? Tá, ok. Então vai dar um autógrafo, te escuto sempre, tal, né? Vai dar um autógrafo bem aqui, um suquinho ali, ressaca e tal. Dá um papel aí, tem caneta aí. O malo não tem papel, não tem caneta, não tem nada, né? Aí o cara botou um guardanapo, bota pra mim aqui, para minha filha, bota aí, para a Luciana tal, desse grande astro do Rádio Gaúcho, bota aí. Kleber Grabowski. O cara acertou o plantão, né? Kleber Grabowski. Mala é mala, né? Enfim, ó, acontece. Me perdi. O dia que eu estava mesmo, Márcio Bem. O produtor tem que saber. Começando a falar do livro. Do livro. Pela terceira vez, não Ok. Então o livro é o seguinte. Então eu publiquei as histórias do... o livro tem 100 histórias. 99 para rir, se divertir, certo? E uma é triste. Com a qual eu quero encerrar aqui. Chegar no final, eu quero contar. 3 minutos. 5. Certo? Então, enfim... não é no fim da página, quem comprar não é na última página, está no meio. Aí eu vou contar essa aqui, e essa me emociona. Não comprou nada para nós, não tínhamos combinado um negócio para trazer uma